A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o professor Juliano Fraga e nós iremos tratar sobre um tema importante para aqueles que esmeram na área da pregação do Evangelho, aquela ordenança que Jesus nos colocou de ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. Nós vamos falar sobre homilética. Este termo é derivado do grego homilos, que significa multidão, assembleia do povo. Derivando assim outro termo, que é homilia, ou pequeno discurso do verbo homileu, que significa conversar. Logo, o termo grego homilia significa um discurso com a finalidade de convencer e agradar. Portanto, a homilética significa a arte de pregar. A arte de falar em público nasceu na Grécia Antiga com o nome de retórica. O cristianismo passou a usar essa arte como meio de pregação, que no século XVII passou a ser chamada então de homilética. Qual é o objetivo primordial da homilética? O principal objetivo da homilética, desde o seu remoto princípio, foi orientar pregadores na dissertação de suas prédicas e, ao mesmo tempo, fazer com que os mesmos adquiram princípios gerais corretos e também despertá-los a terem ideia dos erros e falhas que acontecem no meio em geral. É nisso que a homilética vai trabalhar. Duas obrigações acontecem na exposição de um texto que os pregadores precisam entender. A primeira obrigação é a fidelidade ao texto bíblico. Você e eu precisamos aceitar a disciplina de nos colocar dentro da situação dos autores bíblicos, sua história, geografia, cultura e linguagem. Se negarmos essa tarefa e esta fidelidade, de realizarmos de um modo relaxado ou indiferente, isso será indesculpável para o pregador. Isso expressa desprezo pela maneira que Deus escolheu para falar ao mundo. Lembre-se, estamos lidando com um texto inspirado por Deus. A segunda obrigação do pregador é a sensibilidade com o mundo moderno. Embora Deus tenha falado em um mundo antigo, em suas línguas e culturas, ele pretendeu que sua palavra fosse para todas as pessoas e épocas, de todas as culturas, incluindo nós, no começo do século XXI, em que nos chamou para viver. Portanto, o expositor bíblico é mais do que um exegeta. O exegeta, ele explica o significado original do texto. Já o expositor vai adiante e aplica isso ao mundo moderno. Precisamos nos esforçar para entender o mundo em que Deus nos chamou para viver, pois ele está mudando rapidamente. O pregador precisa sentir sua dor, sua desorientação e seu desespero. Tudo isso é parte de nossa sensibilidade cristã, na compaixão pelo mundo moderno. Aqui, portanto, está nossa obrigação dupla como expositores bíblicos: esclarecer o texto inspirado das Escrituras, tanto com fidelidade ao mundo antigo, quanto com a sensibilidade para com o mundo moderno. Nós vamos falar sobre um milagre que acontece também na pregação. A pregação bíblica é um milagre duplo. Por quê? O primeiro milagre é porque Deus vai usar um homem imperfeito, pecador e cheio de defeitos para transmitir algo que é perfeito, infalível, a saber, a palavra de Deus. Trata-se de um ser perfeito, usando um ser imperfeito como porta-voz. Só o milagre pode tornar isso possível. Nós vamos agora tratar de algumas definições que envolvem essa matéria, tá ok? Por exemplo, discurso. O que é o discurso? É um conjunto de frases ordenadas faladas em público. A oratória. O que vem a ser então a oratória? É a arte de falar em público. Algumas pessoas confundem, por exemplo, oratória, eloquência, retórica, com a ideia de que o pregador precisa falar rapidamente. Isso não tem nada a ver com oratória, com retórica e nem com eloquência. O pregador pode falar paulatinamente, tá ok? E ser um homem com elegância no falar, que tem uma boa retórica. Por exemplo, a retórica é um conjunto de regras relativas à eloquência. Significa a arte de falar bem, tá ok? Então, qual é a ideia que nós temos sobre retórica? Nós temos que ter regras e princípios na hora da pregação. Algumas pessoas, quando estão ministrando a palavra, por exemplo, por falta de conhecimento, nas lacunas de uma frase,
elas preenchem, por exemplo, com glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, Deus seja louvado. Já a retórica vai trabalhar nisso. Nós temos que ser regrados na área da pregação bíblica. Essas lacunas não podem existir e nem serem preenchidas por cacuetes de pregadores, por jargões, por exemplo. Deve ser preenchida com conteúdo bíblico. Por isso que a retórica vai trabalhar com as regras que nós devemos ter na hora de externar uma pregação bíblica. Nós devemos também contar na área da homilética com a exegese. A exegese é uma análise, interpretação ou explicação detalhada e cuidadosa de uma obra, um texto, uma palavra, uma expressão. Etimologicamente, esse termo se originou a partir do grego exegesis, que significa interpretação, tradução ou tirar para fora os fatos. Diferente, por exemplo, de exegese. A exegese é colocar dentro do texto aquilo que o texto não quer dizer. Já a exegese é tirar para fora. Qual é a importância então dessa matéria da homilética? A homilética então é a arte de pregar. Nós já entendemos isso. Deve ser considerada a mais nobre tarefa existente na terra. O próprio Jesus Cristo, em Lucas 16, ele disse: "Ide, pregai o evangelho". Quando a homilética é observada e aplicada, proporciona-se ao ouvinte uma melhor compreensão do texto. A observação da homilética traz a orientação ao orador. Por exemplo, a eloquência é um termo derivado do latim eloquentia, que significa elegância no falar, falar bem, ou seja, garantir o sucesso de sua comunicação, capacidade de convencer aquele que te ouve. É a soma das qualidades do pregador. Não entenda isso como gritaria, pularia, pancadaria no púlpito. A elocução é o meio mais comum para a comunicação. Portanto, deve-se observar o seguinte: a voz do pregador. A voz é o principal aspecto de um discurso, audível para que todos possam ouvir. Não confunda gritos com unção. A voz tem que ser também entendível. Todos devem entender. Você deve pronunciar claramente as palavras. Pontuações, acentuações, tudo isso é válido. O vocabulário do pregador, a quantidade de palavras que nós conhecemos, deve ser fácil de falar, comum a todos, de fácil compreensão. Saber também o significado delas. Devemos no púlpito evitar gírias, linguagens incorretas, ilustrações impróprias. Algumas regras de eloquência nós devemos entender. Por exemplo, procurar ler o mais que puder sobre o assunto a ser exposto. Conhecimento do público, o ouvinte. Procurar saber o tipo de reunião e o nível dos ouvintes. Seriedade, pois o orador não é um animador de plateia. Ser objetivo na sua mensagem. Claro, para não causar nos ouvintes o desinteresse. Utilizar uma linguagem bíblica. Evitar o pronome eu e sim o pronome nós. A postura do orador também é muito importante. Deve saber comportar-se em um púlpito ou tribuna. A sua postura pode ajudar ou também ela pode atrapalhar a sua exposição bíblica. A fisionomia é muito importante, pois transmite os nossos sentimentos. Vejamos, ficar em posição de nobre atitude, olhar para os ouvintes. Alguns pregadores, quando irão ministrar, eles focam somente em uma pessoa. Isso pode constranger. Você não deve demonstrar rigidez e nem nervosismo. Por exemplo, existem pregadores que quando vão ministrar, eles demonstram claramente que estão nervosos. Isto pode causar desinteresse àquele que te ouve. Outro ponto importante, você como pregador não deve desabafar problemas na hora da mensagem. Lembre-se que existem pessoas que querem sair dali abençoados, fortes espiritualmente. Você não pode, na hora da ministração, por exemplo, contar problemas, dizer que sua vida não está fácil e colocar seus problemas no púlpito.
Aquele que te ouve pode pegar as coisas dele e ir embora e dizer assim: a minha vida está melhor que a do pregador. Lembre-se, pode estar faltando alguma coisa dentro da sua casa, mas você tem que pregar para aquele que te ouve que Jesus Cristo é a provisão. Você tem que crer naquilo que você prega. Evitar também exagero nos gestos. Existem pessoas que gesticulam muito e falam pouco. Outras falam muito, mas gesticula quase